tua palavra, Senhor, possa alcançar corações, mente, Senhor, que venha curar, venha transformar e venha fazer aquilo que lhe apraz. Senhor, que tudo aquilo que vem tirar nossa atenção, nosso foco, seja repreendido, mas que a tua palavra, Pai, caia no nosso coração como uma terra fértil e venha frutificar para a honra e para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba o pastor Erivan aplaudindo a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Deus, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia, Neemias capítulo 2, versículo 17. Glória a Deus. Estamos felizes nessa noite, estamos bem cansados, né, irmãos? E essa tinta aí deixou com a cabeça a 1000 por hora, misericórdia. Eu tive que tomar 2 remédios para ver se passa. Mas Jesus é bom. Estou feliz porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero já agradecer a Deus, todos os irmãos, né, que de uma forma direta ou indireta têm ajudado, orando, intercedendo, e também com as mãos na massa. Que Deus abençoe nosso irmão Taílson, também o Davi, nossos irmãos que têm ajudado, e todos vocês que de uma forma têm ajudado, contribuído, nossa irmã Andréia, né, nesta obra. Irmãos, estamos, como eu sempre digo, né, eu falo nós, porque não é eu, é nós, estamos numa grande obra, e eu creio que Deus, Ele vai continuar abençoando poderosamente em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, quem achou, nessa noite, Neemias capítulo 2, 17. Amém? Está escrito: então lhe disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedificamos os muros de Jerusalém e deixamos de ser um opróbrio. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento, glorificando a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é o primeiro dia da semana, um dia especial. Eu quero ser grato a Deus, irmãos, por cada vida que está aqui nessa noite, porque, como a pastora Solange falou, o Senhor trouxe você nesta casa. É porque Ele tem um plano de salvação na sua vida e nada acontece por um acaso. Estamos aqui por uma obra divina, uma obra do Espírito Santo, a qual enviou o seu unigênito Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você está aqui por causa de uma palavra chamada graça, e graça é favor, e merecido. Nós não merecíamos nada, mas a graça de Deus nos alcançou. Irmãos, como eu já havia falado, né, daqui um dia desse, né, eu creio que é projeto de Deus, a missionária Maria, quando um dia que nós estávamos no culto ali em Georgieter, né, Deus já vinha confirmado a obra ali, né, os irmãos sabem que tem um culto na casa do nosso irmão Diácono Alex, e tem do lado, né, um pouco para trás, assim, tem uma igreja desativada já faz um tempo, e ele falou: pastor, vamos orar a Deus, se for da vontade de Deus, né, eu vou conversar aqui com meus familiares para a gente fazer culto ali. Eu falei: então tá bom, vamos orar a Deus e Deus vai abençoar que vai dar certo. Semana passada ele falou com a gente, falando que o salão está liberado, né? Só que nós temos um desafio grande, né, irmãos? E como eu sempre digo, reconstruir não é fácil, né? Quando você pega uma obra do nada, você vai e constrói, é um pouco, não é tanto cansativo como reconstruir. E ali vai precisar de alguma reforma, mas eu creio em nome de Jesus que nós somos uma igreja missionária e nós vamos ali em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai preparar para a gente estar ali fazendo ali alguns reparos e posteriormente a gente vai começar um culto fixo ali, pelo menos um sábado ali, até dar umas estruturas ali, porque o propósito nosso que Deus tem colocado no meu coração é que a igreja venha crescer, irmãos. Eu estou falando crescimento não só de pessoas, mas também em todas as áreas nós precisamos crescer. Eu agradeço a Deus porque
É só Deus que pode fazer isso. Isso não é obra minha, mas é a obra do Senhor, que prometeu a esta igreja, a serva do Senhor, que descansa no Senhor, e que muito em breve nós o veremos em nome de Jesus. Você crê assim? Glória a Deus. Nós vemos aqui uma palavra muito conhecida dos irmãos. Nós vemos aqui a reconstrução. O texto que nós lemos vai falar sobre algo que estava desolado. Nós vemos uma situação caótica, triste, só que nós vemos aqui que Neemias era copeiro do rei. Neemias tinha uma posição grande diante do rei. Neemias servia o rei como copeiro. Nós vemos aqui que ele servia, e servia com alegria. Só quando ele sabe da notícia que seus familiares, Jerusalém, está desolada, as portas estão arrancadas, queimada a fogo, os muros estão derribados. Neemias, ele fica ali triste, cabisbaixo. A Bíblia diz que sua alma ficou triste. E quando ele vai servir o rei, a Bíblia vai dizer que o rei olha para ele e vê que seu semblante está diferente. Por isso que quando uma hora ou outra a gente olha para alguém e vê alguém sorrindo, alegre, aí a gente já conjectura, né, dizendo, nossa, fulano está alegre, está feliz, e de repente a gente vê alguém triste, olhando, e às vezes cabisbaixo, a situação é difícil. Assim se encontrava esse moço ali. E a Bíblia vai dizer que quando o rei olha para Neemias e vê aquele estado, a sua aparência, por que você está triste, a tua aparência, ele vai dizer, como eu não poderia ficar desse jeito, triste? A cidade de meu pai está lá desolada, e eu aqui vendo isso. E quando eu meditava nessa palavra, me chamou muita atenção que esse jovem teve um posicionamento, sabendo do estado daquele lugar. Ele não simplesmente ora, mas ele se posiciona para dar uma solução àquilo que precisava. E que eu aprendo com isso, meus irmãos, que nós muitas das vezes olhamos algumas situações, seja ela qual for, seja ela no lar, seja ela no trabalho, seja ela na área espiritual, sentimental, e às vezes nós precisamos nos posicionar através da palavra de Deus, e não basta só orar. A Bíblia diz que ele sabe do estado lamentável de miséria, e a Bíblia diz que ele ora e jejuma a Deus para tomar uma decisão. Ele ora pedindo a Deus o que fazer. E por que ele ora? É para tomar a decisão certa, no momento certo, porque o momento não é favorável. É um momento que tem que tomar a decisão com a cabeça no lugar. Não é um momento de tomar a decisão, né, no afoito, no entusiasmo, mas é o momento de tomar a decisão pensando como o Senhor pensa. E nós vemos que agora Neemias, ele vai reconstruir os muros. 52 quilômetros de muro eles vão reconstruir. A Bíblia diz que ele convoca o povo para reconstruir, e a Bíblia diz que o povo está disposto a ajudar, o povo está disposto a trabalhar. Só que tem alguns inimigos da obra. Sanbalates e Tobias é os inimigos da obra, que em primeiro momento vai se levantar com as palavras e dizendo, quem esses fracos judeus que vão edificar o muro, e logo os muros vão ser derribados e vai cair. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, irmãos, quando Deus levanta alguém para fazer algo, o diabo pode até rugir como leão, como diz 1 Pedro 5,8, ele pode rugir como leão, aleluia, mas ele não tem poder, porque maior é o Senhor que está conosco. Tem alguém nessa noite entendendo? Se você precisa reconstruir algo que está quebrado lá na tua casa, no teu lar, no meio da tua família, se levante. Embora vai ter alguns levantes, mas é necessário você se posicionar. Aleluia. É necessário você se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, para fazer aquilo que é necessário fazer. E é necessário fazer, irmãos, não adianta transmitimos a responsabilidade para alguém, sendo que Deus colocou na sua mão. Por isso que eu digo, o defensor do nosso lar somos nós. Por isso nós devemos
ser responsável por nossa casa, cuidar da nossa casa. O diabo pode até tentar destruir a nossa casa, mas nós, em nome de Jesus, nós nos levantaremos como construtores, em nome de Jesus, e o diabo não vai acabar com a nossa casa, com a nossa família, porque maior é aquele que está conosco. A cena é lamentável. Quando fala de muro, fala de proteção. Muro derribado fala de brecha. Quantas das vezes a nossa vida espiritual, sentimental, está com algumas brechas, irmãos, e às vezes é necessário arrumar, é necessário fechar as brechas, é necessário fechar as brechas para que o diabo não mine a nossa casa, não mine, não acabe com a nossa família, com o nosso filho, com o nosso relacionamento, ou com até mesmo com o adultério, o espírito do adultério. Por isso, muro fala de proteção. Os muros estão derribados e precisa ser levantado de volta para que a proteção venha habitar e continuar. Eu quero dizer nessa noite, se você entende, aleluia, Deus está falando com alguém nessa noite. Ei, se levante, se posicione e comece a reconstruir aquilo que um dia foi quebrado, a comunhão que foi quebrada, a comunhão que foi rompida, e nós precisamos retornar à comunhão em nome de Jesus. Neemias 2,17, então lhe disse: verdes-vos a miséria. É ver a situação e não ficar se lamentando pelos cantos, chorando. É ver a situação, é lamentável, é triste, mas eu preciso fazer algo, eu preciso me posicionar, eu preciso cuidar daquilo que é meu. A herança é minha, igual Nabote. Nabote tem uma vinha grande, tem uma herança muito grande, e aí o rei olha para Nabote e diz: dá um pouco, vende a tua vinha para mim. Ele diz: eu não posso vender, porque é a herança de meu pai. Herança não se vende, é dos meus pais, eu recebi de meu pai. A Bíblia diz que o rei olha para ele e diz assim: eu te dou uma melhor e pago muito melhor para você. Ele diz: eu não quero, porque a herança é minha, eu não posso vender. E a Bíblia diz que o rei fica triste, cabisbaixo, chora, olha para a mulher, e quando vai jantar, ele olha para o alimento, nem tem vontade de comer. A mulher olha para ele e diz: meu amor, o que está acontecendo? Aí ele vai dizer: meu amor, é que eu perguntei para Nabote se ele quer vender a vinha dele, e ele falou que não quer. Aí ela vai dizer assim: come e bebe, porque você vai ter a vinha dele, nem que eu tenha que matá-lo. Eu quero dizer para alguém: o diabo pode até levantar para matar a promessa que Deus fez na sua vida, mas ele não vai matar. Quem está entendendo nessa noite? O diabo não vai matar a promessa que ele fez na sua vida, na sua casa. Deus prometeu que a sua casa será um celeiro de vitória e de bênção. Então Deus fará, mas o que precisa para acontecer é você se posicionar como Nabote, dizendo: eu não vendo o que é meu, eu recebi por herança, eu não vou vender aquilo que é meu. O que representa os muros caídos, derrubados, portas queimadas? Representa, sabe o que? Vergonha, insegurança. É alguns estados de algumas pessoas aqui, que o diabo fica apontando na tua mente e dizendo: olha, você é um perdedor, você caiu de novo. Mas eu quero refrescar a mente nessa noite de alguém, dizendo para alguém, como diz em Apocalipse: porventura, filhinhos, se porventura alguém pecar, há um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo. Vou repetir: filhinhos. João fala filhinhos porque é aquele que deitou no peito de Jesus, e ele diz: filhinhos, se porventura alguém pecar, aleluia, há um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Oh, meu irmão, se o diabo está acusando você que você é uma perdedora, que você é um perdedor, eu quero refrescar a tua mente nessa noite. Quem morreu por você na cruz do Calvário foi Jesus, e ele comprou com precioso sangue, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Por isso que a Bíblia diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Ei, eu quero crer nessa noite que eu já sinto a graça de Deus. E aonde habitou o pecado, a graça de Deus superabundou acima do pecado. Por quê? Porque a morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus foi para nos tirar das trevas para a gloriosa luz. Eu já sinto a presença. Espiritualmente, muitos hoje vivem como Jerusalém, arruinados emocionalmente, como aquela mulher samaritana que ia ao meio-dia buscar água. A mulher está com seu emocional ferido, ela está com seu emocional doente. E aí Jesus pergunta para ela, dizendo: mulher, dá-me de beber. Ela diz: eu não posso, nós não podemos conversar, eu sou samaritana, tu és judeu, vai dar ruim esse negócio, a nossa conversa aqui. Jesus disse: se tu soubesse quem é que fala contigo, tu pediria água, e Ele lhe daria água viva, que jorra para a vida eterna. Aleluia. A água que você bebe aqui, ela não mata a tua sede por alguns minutos, mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte. O que é uma fonte? Que jorra para a vida eterna. A mulher, quando entende quem está falando com ela é o Messias prometido, depois de um grande discurso, ela vai dizer: Senhor, então me dê desta água, para que eu não venha mais pegar aqui. Ei, irmão, Deus tem água viva para alguém aqui no relacionamento. Deus tem água viva nesta noite para a tua saúde. Mas Deus levanta Neemias e nos mostra que é possível reconstruir. Quem sabe o seu lar está arruinado, e Deus está dizendo: levante-se, se posicione-se. Você vai ver as coisas acontecendo, o inimigo querendo acabar com a tua casa, com teu filho, com teu esposo, com a tua esposa, e você vai ficar vendo essa situação e não vai se posicionar. Você vai ver a tua casa sendo alvejada por Satanás, através do vício, de tantas coisas que está acontecendo, e você não vai tomar posição. Ei, Deus te trouxe nessa casa para dizer: se levante. Ah, pastor, mas eu sou pequeno. Deus não tem compromisso com gente grande, Deus tem compromisso com gente pequena, que entende que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então nessa noite se posicione em Deus e diga: Deus, eis-me aqui, usa minha vida, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, ele se posiciona, um grande grupo de pessoas junto com Neemias, vamos dizer: vamos reconstruir. E o que é necessário? Espada, disposição para trabalhar. Enquanto eles estão reconstruindo os muros, 52 quilômetros, daqui de Peró até a entrada de Sorocaba dá 30 quilômetros, 52 quilômetros, um grande povo reunido no mesmo propósito, só que eles estão trabalhando com a espada na mão, com a mão a espada, e com a outra mão trabalhando. Por que eles estão trabalhando com a espada? Porque os inimigos estavam vindo para acabar com ele, mas eles estão dizendo: enquanto nós estamos trabalhando aqui, se vir também nós vamos pelejar. E qual é a espada que nessa noite nós vamos usar? A espada do Espírito, a palavra de Deus. Enquanto nós estamos trabalhando, nós vamos usando a espada do Espírito, que desfere, que corta todo o dardo inflamável do maligno. Enquanto estamos trabalhando para a obra de Deus, para o Senhor, aleluia, nós vamos usando a espada do Espírito, e Deus vai quebrando toda a obra do inferno na sua casa, na sua família, no meio dos teus. Quem crê nessa noite, levanta as suas mãos nessa noite. Você não é vencedor, você é mais que vencedor por aquele que te amou. Aleluia. Neemias ouviu a notícia e chorou. Você vai ver o caos e vai ficar assistindo de camarote? Neemias viu a situação lamentável, deplorável, de miséria, só que ele não fica chorando. Ele chora, como eu digo, todo ser humano tem os seus problemas, tem as suas aflições.
Ele se posiciona, chorou, orou, jejuou e Deus direcionou. Nós não vamos ficar olhando para a situação, não. Nós vamos nos posicionar em Deus e dizer: Deus, eu não posso nada não, mas o Senhor pode, vai na minha frente. Você está entendendo? Nessa noite Deus tem reconstrução para você, mas Deus conta com você. Ele poderia fazer tudo só, mas Ele conta com você. Quem está entendendo nessa noite? Antes de reconstruir por fora, precisamos reconstruir o que está dentro. Porque não adianta queremos reconstruir, sendo que por dentro nós estamos quebrados espiritualmente, emocionalmente. Quantos querem se levantar, mas antes de se levantar, é fazer como Zaqueu. O desejo de ver Jesus é muito bom, até ele subiu na figueira brava, maravilhoso. Só que o chamado nos faz descer e depressa. Você está entendendo? É debaixo da mão de Deus, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele vos exaltará. O segredo da vitória do povo de Deus é orar, é buscar a face do Senhor. Neemias chorou, ele jejuou, orou, reconhecendo sua falha, o seu pecado. Só que aí ele faz como Josafá. Os inimigos são tantos, só que eles vão dizer: Senhor, os inimigos são tantos, nós não temos força alguma. Aí ele vai dizer assim, ó: porém, apesar de tudo isso, os nossos olhos estão postos em Ti. Os inimigos são tantos, as aflições são tantas, mas porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Ei, meu irmão, quando você pensar em desistir, olha para o alto, como diz o Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, e a pergunta é: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, e não só o céu, mas que fez a terra. Aquele que te guarda não dorme ou não tosquenejará, o guarda de Israel. Como diz o Salmo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você crê nessa noite, enquanto você está aqui clamando? Deus tem reconstituição para a tua casa, para a tua família. Neemias não se apoiou em estratégias, mas buscou o Senhor. Josafá temeu, é comum ter medo, só que a Bíblia diz que Josafá passou a buscar ao Senhor. E como eu sempre digo, quando a aflição bater na tua porta, quando o medo bater na tua porta, quando as lutas baterem na tua porta, não manda o medo atender, manda a fé atender, porque a fé em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas é prova daquilo que se espera. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Quando eu falo isso, eu lembro da mulher do fluxo de sangue que ouviu a palavra dizendo: se tão somente eu tocar na orla de Jesus, eu sararei. Ela ouviu falar de Jesus, quem pregou para ela, eu não sei. O mais interessante do que o mensageiro é a mensagem. Quando ela ouve de Jesus, ela vai aonde ninguém estava indo, ela vai por debaixo e toca na orla de Jesus, e logo o seu sangue estanca e ela é curada para a glória do nome do Senhor. Você vai tocar em Jesus nessa noite, tocando pela fé. Qual é o sacrifício que Deus quer? Salmo 51:17, um coração quebrantado, contrito, não despreza, ó Deus. Um coração quebrantado, qual é o sacrifício? Deus quer um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimente qual é a boa, perfeita, agradável a vontade de Deus. Ei, meu irmão, a vontade de Deus é que você se guarde, a vontade de Deus é que você seja santo. O que é santo é separado para Ele. Então, em nome de Jesus,
Neemias, mesmo no meio lá do palácio, Neemias era diferente. Neemias literalmente estava no meio de um povo idólatra. Só que Neemias era crente, irmão. Eles faziam a diferença onde estava. Porque fazer a diferença quando está todo mundo igual é muito fácil, né? É fazer a diferença onde tem treva. A luz tem que brilhar. É fazer a diferença onde o ímpio está nos observando, e quando ele observar, ele vai dizer, como aquela mulher que dizia, eu vejo aquele homem que é um santo homem de Deus, porque caráter está acima, aleluia, de posições. Deus está procurando pessoas que tenham caráter, aleluia, não talento, talento passa, mas Deus está à procura de pessoas verdadeiras, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Reconstruir exige, irmão, dependência de Deus. Se eu perguntar aqui quem quer reconstrução, se eu perguntar aqui nessa noite, tem alguém que quer uma reconstrução na sua vida? Pastor, eu preciso de algo na minha vida sentimental. Eu preciso de algo na minha vida financeiro, espiritual. Reconstruir não é fácil, mas é necessário. Lembra de Jesus? E era necessário passar por Samaria. Por que passar por Samaria? Todos os samaritanos faziam outra trajetória. Só que Jesus não vai fazer outra trajetória. É necessário passar por Samaria, então ele vai passar onde ninguém quer passar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele vai passar por algumas Samarias, que muitos fazem um rodeio para lá, dizendo, ali é um pecador, ali não tem mais jeito, mas aí Jesus diz, é lá mesmo que eu vou, porque eu vou salvá-lo. Eu vim foi para os doentes, eu não vim para o são, porque o são não precisa de médico, eu vim foi para os doentes, eu vim para os drogados, eu vim foi para a prostituta, eu vim para aquele que não tinha mais jeito, eu vim para dar jeito aonde não tinha jeito. Tem alguém entendendo nessa noite que Jesus não estava procurando pessoas perfeitas, ele está procurando pessoas que reconheça quem é de fato. Aleluia. Neemias não se apoiou na sua força, mas na força de Deus. Ele olha para si e confessa dizendo, Deus, nós pecamos, nós erramos. Filipenses 4:6, não viva ansiosos por causa de nada, ao contrário, ore a Deus em qualquer circunstância e peça a Ele o que vocês precisam, e façam isso sempre com ações de graça. Lance sobre o Senhor toda a ansiedade, e Ele cuidará de vós. O que você está sofrendo antecipado? Já fala ansiedade, né, irmão? Sofre antecipado. Nessa noite, lança sobre o Senhor. Pastor, não consigo dormir à noite. Lança sobre Deus a tua ansiedade, e Ele cuidará de vós. Neemias, ele se posiciona e agora ele vai fazer o que é necessário fazer. Tem coisas, irmãos, que Deus faz, foi dito aqui em Lucas 1:37, porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Só que em Romanos 8:28 a Bíblia diz que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foi chamado por seu decreto. O que é juntamente é Deus e você e Deus. Eu falava para alguém essa semana, tem coisas que a oração não resolve. Pastor, como assim, pastor? Eu não entendi. O Senhor fala que nós temos que orar, tem que orar. Não adianta orar sem ação, por isso que fala oração. Toda ação tem uma reação. Devemos orar sim, mas temos que ter ação também. Porque o que a Bíblia diz, Tiago vai dizer, não ser desouvinte, mas ser de praticante. Não adianta ouvir um culto como esse e continuarmos vivendo da mesma forma. Deus quer que nós ouvimos a palavra, saímos daqui ouvindo os louvores, saímos dessa porta para fora e o culto continua lá fora, continua no trabalho, continua na faculdade, continua onde nós estivermos. Nós precisamos nos posicionar. Aleluia. Reconstruir requer visão, coragem. Porque você vai encontrar alguém dizendo assim, mas não, eu já tentei. Vamos para a Bíblia? Foi segunda, foi um dia desse que a minha esposa pregou, foi onde mesmo? Tanta coisa, mas tá uma correria na nossa vida. Foi sexta-feira, lembrei.
tinha um paralítico de 38 anos. A Bíblia diz que, como de costume, irmãos, irmãos, se nós formos ver o texto, Jesus subia uma vez por ano, todo ano Jesus subia. Desde os seus 12 anos até os 38 anos, imagina. O paralítico estava lá e Jesus subia e via, Jesus subia e via, Jesus subiu. Só que quando deu 38 anos, a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem. A Bíblia vai dizer que a água era agitada. E todo aquele que descesse primeiro era curado de qualquer enfermidade que tinha. Jesus chega até aquele moço paralítico e diz assim: pega a tua cama e anda. Ele vai dizer: Senhor, já estou tanto tempo aqui, toda vez que eu vou, vai alguém primeiro do que eu? Se fosse eu diria, seria um ignorante, né? Mas eu não perguntei isso. Jesus diz: pega a tua cama e anda. Ele diz: Senhor, mas não tem ninguém. Ele quer justificar o injustificável. Quantas das vezes parece a nossa vida? A gente fica dando desculpa para algumas coisas que nós precisamos nos posicionar e ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo: pega a tua cama e anda. E aí nós ficamos dizendo: é porque não tem ninguém que me ajude. Porque toda vez que eu vou, vai alguém primeiro do que eu. E Deus está dizendo assim: pega a tua cama e para de reclamar. Eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando para você se levantar. Pega a tua cama, se posiciona e saia daqui, irmão. É momento de nós ouvir a palavra e colocarmos em prática. Se colocarmos em prática, o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Reconstrução, visão. Então lhe disse: vocês conhecem a situação? Com humilhação, como está, mas a obra, mas quando Sambalate, Tobias, Gesem, esses Sambalate representa o diabo, representa os inimigos da nossa vida, que quantas das vezes fala na tua mente dizendo assim: olha, você não vai conseguir, você caiu de novo naquilo, lembra? E aí ele fica acusando você e você diz: hoje eu vou no culto, porque você se sente acusado pelo diabo. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele está diante de Deus todo momento dizendo: ó lá, Erivan pecou, Senhor. Ó lá, Erivan pecou. Por isso que João diz: filhinho, se porventura alguém pecar, há um advogado, Jesus Cristo justo. Esse pecar não é intencional. Podemos errar, podemos falhar, sem intenção, sem escolha. É isso que João está dizendo. Se alguém errar, há um advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas vamos lá, para terminar. O Senhor falou para certa feita um homem dizendo: olha, não fica olhando para a grande multidão. Não é porque Moisés morreu e agora você fica olhando a tua situação, a tua pequenez. Josué capítulo 1 e 9. Esta é a minha ordem: seja forte, corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que andar. Deus está falando para Josué: rapaz, para de ficar se lamentando porque Moisés já partiu, agora se levanta e faz esse povo passar e chegar à terra prometida. Meu irmão, é momento de nós nos posicionarmos em Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, vai na minha frente, e Deus vai abrir o caminho para você passar, e você vai chegar do outro lado, como Ele falou. A ordem de Jesus, irmão, é passamos. Por que passamos? É porque Ele sabe. Não é um pedido, é uma ordem. Passamos para outra margem. Você pode dizer para alguém: passamos para outra margem. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Não é um pedido. Ele está dizendo: viu? Passa que eu estou chegando lá. Só que eu quero dizer para alguém aqui, querido, olha aqui para mim. Só que no meio da trajetória vai ter os ventos contrários. Enquanto os discípulos estão remando, começa o vento ao contrário. Começa uma grande tempestade. Parece a vida de algumas pessoas aqui, como a minha esposa falou aqui. Quando eu estava no mundo, parecendo que não parece, a minha vida estava tão tranquila, e agora parece que piorou quando eu voltei para a casa de Deus. Não é que piorou, como ela já falou, é porque o diabo ele cega o entendimento da geração, e aí a luz do Espírito Santo clareou a tua mente. Agora você começa a enxergar o que é realidade, e você começa a perceber o mundo real.
E aí você pensa que lá atrás você era uma coisa, não, querido. É que ele estava cegando o teu entendimento para te conduzir para a perdição. Mas graças a Deus que a graça de Deus te alcançou e você está aqui nessa noite. E eu quero profetizar que é noite de reconstituição, é noite de milagre, é noite de cura, é noite de salvação na tua vida. Se você crê, levanta a tua mão e glorifica os céus nessa noite. Neemias apresenta: vinde e reedificamos o muro. A coragem inspira o povo. O povo vai dizer: Neemias, nós estamos juntos nessa. Não é aquele junto, né? É aquele junto de vamos que vamos. Se precisar de uma espada, a gente vai. Se precisar, nós vamos. E a Bíblia diz que o povo estão ali no mesmo propósito, edificando os muros. A Bíblia diz que o muro edificou até a metade de Montailson. E o coração do povo se inclinou a fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo entendeu o propósito da obra. O povo entendeu, irmão Sidney, o propósito da obra, pastora Solange. Que eu não faço nada só. Se nós darmos as mãos, a gente vai chegar muito longe. Sozinho posso até correr mais rápido. Só que juntos, nós vamos muito mais longe ainda. Porque o que a Bíblia diz? Andar de dois, porque se um cair, o outro levanta. Ei, irmãos, Deus está dizendo nessa noite: é noite de união, é noite de reconstrução. Ô, irmão, eu quero profetizar nessa noite que nós estamos reconstruindo. Reconstruir, eu sei que não é fácil, vai surgir o sambalate, mas Deus fez uma promessa, e fiel é Ele na nossa vida. Aí muitos vão dizer: mas como vocês reconstruíram 52 quilômetros de muro? Até o dia 2 de outubro. Em algumas traduções, irmãos, até o mês de outubro, 2 de outubro foi a reconstrução dos muros. Não vai ficar assim não. Você vai fechar os muros, vai fechar as brechas, vai tampar todas as brechas. O inimigo não vai entrar. As portas serão a porta nova. Aleluia. Aleluia. Tua casa é casa de bênção. Eu quero profetizar nessa noite que o teu lar é casa de bênção. A tua casa é lar de bênção. Aleluia. Você crê nessa noite que o teu lar é lar de bênção, é lá um celeiro de vitória, um celeiro de missionário. E quem sabe Deus está chamando alguns aqui para dizendo: eu tenho um propósito, tenho uma obra com você. Não se assuste com as zombarias. Quero falar para alguém que está voltando agora: não se assuste com as zombarias. Não se incomode com os levantes. Sabe o que é virar a face? Não é bater aqui, ó, bate aqui, né? Bateu do outro lado, então bate aqui, não é isso. Resistir ao diabo, sai e faz como José, sai de canto, sai de cena. Deixa falando sozinho o inimigo. E Deus vai dar vitória no teu silêncio. Às vezes é no silêncio que a gente vai vencer o inimigo. E na oração. Você não vai debater com o inimigo, não. Com os sambalates dizendo: vocês são muito religiosos, né? Precisa tudo isso? Precisa sim. Porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem morreu por mim. Eu sei quem, aleluia, morreu na cruz. O meu Salvador. Se fosse Jó que estivesse aqui, ele diria: eu sei que o meu Redentor vive. Se João estivesse aqui, ele dizia: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se Filipe estivesse aqui, ele diria: Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ei, meu irmão, Jesus, ele é tudo em todos. Então, em nome de Jesus, se posicione nesta noite. Reconstrução se fortalece com oração, vigilância. O inimigo está te afrontando? O silêncio fala às vezes mais. É melhor ter paz do que ter razão. Para de querer ter razão. Não, porque eu vou tirar satisfação. Não tira não. Eu já apanhei muito. Eu já entrei em cada enrascada para querer
E Deus fala, para com isso. Você está colocando a mão, não é? Deixa a minha mão trabalhar. Melhor ter paz do que ter razão. Fica na paz, que a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento e te guardará de todo mal. Em nome de Jesus, não fica tirando satisfação com alguém lá, quem sabe da tua família. Ei, meu irmão, aquieta o teu coração, lança sobre Deus a tua ansiedade. Guarda o teu coração em Deus, Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procede a saída da vida. Se você colocar a tua mão, sangra. E a Bíblia diz, podemos irar, né? Ireis, mas não pequeis. Cuidado, querido. Usa o fruto do Espírito, o domínio próprio. Porque se o Pedro voltar de volta, né? Não vai dar certo. Neemias colocou guardas agora, ó. Para trabalhar com a ferramenta certa. Quando eu olho para essa palavra, colocar guarda, irmão, coloca guarda na porta do teu coração. O inimigo está vindo, te assolando, te afrontando. E o que Neemias faz? Vamos colocar guarda. Ah, mas é muito cansativo, então vamos aumentar o turno. E nós vamos fazer aqui turnos. Uns trabalham, outros descansam. Mas trabalhando com propósito, olhando fixo para o propósito, para a obra ser acabada e o inimigo não atingir a obra. Então eles estão trabalhando, estão na mesma comunhão ali, trabalhando, enquanto a outra mão está com a espada. Coloca a guarda aí, lá na tua casa, no teu coração, para que você não venha perder a bênção, para que você não venha perder a comunhão, porque uma coisa que a gente tem, que o diabo quer roubar, sabe o que é? Não é o nosso dinheiro, não é nossa casa, não é nosso carro, é a nossa comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, meu irmão, não perca a comunhão. Se você perdeu a comunhão, fica difícil. Você sabia, se perdemos a comunhão, até as nossas orações não são respondidas. Aí a gente canta assim, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Só que aqui para nós, Deus não responde todas as orações. Ele pode até ouvir, mas responder não responde. Por quê? Você sabia? Eu vou falar nós. Por exemplo, se eu e a minha esposa estamos brigados, eu posso chorar, jejuar, clamar, fazer, irmão, vim aqui. Deus não ouve. Ele pode até escutar, mas Ele não vai responder. Porque é uma aliança, irmãos. E quebra de aliança, Deus não honra. Deus honra princípio. Deus honra aliança. E quando se quebra princípio, os princípios nos quebram. Por isso guarda o teu coração. Guarda a tua vida em Deus, a comunhão com a família. A família é projeto de Deus. O diabo quer acabar com a família, mas a família é projeto de Deus. Foi falado aqui. O diabo quer fazer com que haja separação, mas Deus não quer isso. Deus quer reconstrução. E reconstrução não é fácil. Tem que sentar, conversar, se alinhar como Neemias. Você pensa que para construir foi assim um passe de mágica? Ele sentou, analisou, olhou de madrugada, montou num cavalo sozinho, vou olhar como que vou fazer, não chamou ninguém, eu vou projetar primeiro. Ele vai de madrugada, pega o jumento, o cavalo, e ele olha como que vai fazer, depois ele senta, coloca o projeto no papel, e agora ele vai executar sobre uma direção. É isso que nós precisamos fazer. E quando estamos sobre uma direção, sobre uma palavra, lembra de Pedro? Depois de pescar a noite toda, Lucas capítulo 5, não pegou nada. Depois dele fazer tudo isso, ele está lavando a rede, e aí Jesus diz assim: presta teu barco, Simão. E a Bíblia diz que ele empresta o barco. E a Bíblia diz que Jesus ensina do barco de Pedro,
E de repente agora Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, agora vai ao mar alto e lança a rede. Aqui para nós, quando ele ouve a palavra, ele ouve Jesus ensinar do barco dele, frustrado, desanimado, desacreditado. Agora Jesus prega, depois do sermão, Jesus fala para ele: volta agora no mesmo lugar. Não precisa mudar de cidade, com a mesma rede, mesmo barco, mesmo mar. E agora volta lá. E a pergunta é: por que deu certo? É porque ele está sobre uma pá. Tem alguém no culto? Por que deu certo? Porque ele está sobre uma palavra de quem? De Jesus, que falou: volta lá e lança a rede. Aqui para nós vai começar a dar certo quando você andar sobre a palavra de Deus. Vai começar a dar certo quando você estiver sobre uma palavra. E qual é sobre a palavra? É o calçado que nos mantém, é a palavra. Por isso que no Salmo 119, 10 e 9, eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Versículo 11: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ei, meu irmão, se você guardar a palavra, você vai muito longe, e você vai vencer todos os obstáculos que surgirem na sua vida. Jesus certa feita disse em Mateus 26, 41, para Pedro, Tiago e João, os três mais chegados: vigiai e orai. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles estão orando. Jesus diz: olha, eu vou ali, um lugar mais retirado. Ali é um momento mais de intimidade. E eles estão orando. E a Bíblia diz que agora os três estão lá, que era para orar por Jesus. De repente a Bíblia diz que quando Jesus percebe que está chegando a sua hora, Jesus agora suou sangue. Carlos, irmão Carlos, ele soa sangue. Ele percebe que o momento mais difícil da sua vida, mais pesado, o pecado de 8 bilhões de pessoas estão agora prestes a vir o peso do pecado sobre a vida dele. A Bíblia diz que ele suou sangue. E ele vai falar Abba, que no aramaico quer dizer pai. Pai, ele faz oração: está chegando a minha hora, faz a tua vontade. E a vontade de Deus, ela é, aleluia, é essencial. Por isso que em Romanos vai dizer que nem o seu filho poupou, antes o entregou por nós. Aí a gente fica dizendo: porque Deus é amor. Aleluia, Deus é amor, mas também Ele é justiça, querido. Esse mesmo amor que nos liberta, que nos constrange a olhar para nós mesmos, é o mesmo amor que no dia do juízo final estaremos diante dele, e Ele nos dará uma palavra: entra para o gozo do teu Senhor. Você crê nessa noite em nome de Jesus? O amor de Deus me constrange olhar para mim e reconhecer os meus pecados, o quanto eu preciso da misericórdia. Neemias colocou guarda, o povo trabalhava com ímpeto, trabalhava com fervor, com amor, com entrega para reconstruir, com fé para proteger a construção do mal. E nós vamos fazer isso, estamos fazendo na nossa família, na nossa casa, em toda a nossa área. Você crê? Se levante com fé em nome de Jesus. Proteja a sua casa com oração. Aos pais aqui eu recomendo em nome de Jesus: olhe pelos seus filhos. Quando forem para a escola, quando for para a faculdade, ore pelos seus filhos. Vocês, irmãos que são casados, ore com a sua família. Dê uma mão, ore pela sua casa. Não deixe o inimigo entrar no meio da sua família, meu irmão. Guarda o teu coração em nome de Jesus. Deus, aleluia, chamou vocês para ser bênção e não maldição. Então guarda o coração em Deus. Gálatas 6:9 vai dizer: não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, aleluia, se não houvermos desfalecido. Por isso não deixamos de fazer o bem. Se não houvermos desfalecido, ou melhor dizendo, não desanimamos, com certeza nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando em nome de Jesus. Juntos nós vamos mais longe. Diga para alguém: juntos nós vamos mais longe. Sozinho posso até ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe em nome de Jesus. Se coloque de pé.
Oh, Jesus. Nós vamos orar nessa noite, já foi orado pelas famílias. Mas nós precisamos nessa noite falar para alguém ou algumas pessoas que estão aqui. Deus te chamou para ser bênção e a sua casa é projeto de Deus. Tem alguém nessa noite que ouviu essa palavra e você olha para dentro da sua situação e você diz: pastor, olha, é só Deus mesmo, e você quer uma